Bom dia a todos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. É um privilégio, uma alegria muito grande poder estar aqui. Conforme o reverendo Anderson colocou, eu tive o prazer de conhecê-lo em 2010. Eu era novo na igreja presbiteriana e queria conhecer um pouquinho mais da doutrina e pude fazer o curso. E conforme ele mesmo colocou, depois eu tive a oportunidade de lecionar. E tenho a oportunidade aqui de matar a saudade, né, de conhecer dos irmãos. E também, portanto, eu nunca estive aqui, né, a não ser assim, participando de culto, mas eu estive um bom tempo atrás, não sei, de repente, se tem alguém aqui mais antigo que lembra, quando o saudoso Dr. Russell Shedd esteve aqui trazendo uma palestra, né, uma palavra. E aí eu conheci da Igreja Presbiteriana da Tijuca, mas eu ainda nem era presbiteriano na época, né? Então, assim, eu tenho uma alegria de poder conhecê-los, conhecer também o excelente coral, né, que nos edificou nesta manhã através de belíssimas canções. E, se eu não me engano, é José Mourão, né, que faz o curso. Luiz Mourão, ele está aí? Ali, isso, né? Que é meu aluno lá no curso EFAL, que é o curso do Seminário Presbiteriano, que eu tive o prazer de conhecê-lo. Então, eu estou muito feliz aqui de poder, numa data como essa, especial, de celebração, ter a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus. Eu trago aqui um abraço do meu conselho, do Conselho da Igreja Presbiteriana de Coelho da Rocha. E pensando em uma palavra para poder, assim, então, apresentar, expor aos amados irmãos, eu lembrei de uma data que é muito importante no dia de hoje, que é a celebração de Pentecoste, uma data que faz parte do calendário litúrgico, do calendário cristão, e que é celebrada na igreja espalhada pelo mundo. Eu quero, então, convidá-los a abrirem a Bíblia no livro de Atos, que é um texto que já foi lido aqui na liturgia, porém nós vamos apenas avançar um pouquinho mais, indo até o verso 18. E eu peço também perdão, porque a minha voz está um pouco debilitada, estou há 2 semanas tentando recuperá-la, né? Mas pregando e sendo professor de ensino médio, fica difícil recuperar trabalhando com adolescentes e jovens. Atos, capítulo 2, do verso 1 até o verso 18. Diz assim um texto da palavra de Deus. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou um sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são, porventura, galileus, todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas mediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos a falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém,
tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vinhos, pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Palavra do Senhor. Hoje, a comunidade cristã no mundo inteiro celebra a festa de Pentecoste. É bem verdade, meus irmãos e minhas irmãs, que esta comemoração ainda não é entre nós brasileiros uma celebração com grande prestígio, como, por exemplo, o Natal e a Páscoa. Mas é importantíssimo para o calendário cristão, ou o calendário litúrgico da igreja. Porque é a celebração do 50º dia após a Páscoa, quando o Espírito Santo ele foi derramado sobre os apóstolos, sobre os discípulos, e ali então teve início a igreja cristã. Ou seja, se celebra a organização da Igreja da Tijuca, mas qualquer igreja cristã, de certa maneira, ela é filha desse grandioso evento que foi Pentecoste, que é o nascimento da primeira igreja, que é o nascimento da comunidade cristã. Para nós entendermos bem o texto, é importante nós analisarmos alguns versículos ou o contexto maior da passagem. Nós acabamos de ler aqui o capítulo 2, mas eu peço que os irmãos mantenham a Bíblia aberta para que possamos analisar o capítulo 1 e o verso de 1 a 3. Você vai observar que o autor do livro de Atos, que é o evangelista Lucas, ele vai nos dar algumas informações sobre o que aconteceu depois da morte e da ressurreição de Jesus. Jesus, ele morreu, ele ressuscitou, e por um período de aproximadamente 40 dias, Jesus ele apareceu para os discípulos, instruindo-os acerca do evangelho do reino. Eu costumo dizer que aqui é semelhante à escola pública no passado, em que tinha um período de recuperação. A pessoa estudava o ano inteiro, quando chegava no início de dezembro, aqueles alunos que já tinham conquistado a nota, eles eram liberados, mas aqueles que estavam pendentes precisavam dar mais trabalho para o professor, então eles ficavam ali até próximo, do Natal, estudando praticamente o conteúdo do ano inteiro sendo revisado em 2 semanas. Podemos dizer que foi um intensivão de Jesus com seus discípulos, porque os discípulos durante 3 anos e meio, eles aprenderam com Cristo, mas no momento em que a crise veio, Cristo foi para a cruz, a maioria dos discípulos foram reprovados. Eles precisavam realmente ali de um intensivão para dar continuidade àquilo que eles precisavam exercer, que era o ministério da palavra, da pregação, da igreja nascente. Hoje a coisa está bem diferente, pelo menos nas escolas públicas, Ao invés de ter um período reservado ali para a recuperação no final do ano, hoje o aluno faz a chamada recuperação paralela, e eu falo para os meus alunos: você tem que se esforçar para ficar reprovado, não é se esforçar para ser aprovado, porque para cada avaliação o aluno tem direito a uma recuperação, e no mínimo ele tem direito a 3 avaliações por bimestre, e se ele tirar nota baixa nas 3, ele tem direito no mínimo a 3 recuperações, ou seja, 6 avaliações. Tem que fazer muito esforço para ser reprovado, Os discípulos, eles tiveram então esse intensivão com Jesus nesse período de 40 dias. O verso 4, nós temos aqui o evangelista Lucas nos lembrando acerca da promessa de Jesus, de que João havia batizado com água, ou seja, apenas com um elemento externo, mas que Jesus
ele é aquele que batiza com o Espírito, ou seja, é aquele que concede a realidade, o Espírito Santo que purifica o coração, que nos regenera e que nos introduz, nos enxerta no corpo místico que é a igreja. E aí, quando nós olhamos, então, para essas palavras de Jesus, nós lembramos do que Jesus havia dito em João 14, verso 17, quando ele disse que eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Eu gosto das palavras de William Hendricks, quando ele vai nos dizer que essa expressão, outro Consolador, significa alguém de igual modo, ou seja, que o Espírito Santo é alguém que daria continuidade ao ministério de Cristo. O Espírito Santo é uma pessoa e não uma força, não uma energia. E essa palavra pode ser traduzida por auxiliador, por advogado, ou seja, por um intercessor, aquele que está conosco, aquele que intercede por nós, aquele que nos conforta, aquele que nos ajuda, aquele que nos auxilia na caminhada. Quando nós olhamos para o verso 8 do capítulo 1, aqui nós nos deparamos com o que poderíamos chamar de o sumário do livro de Atos. Porque o texto diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então o livro de Atos, nas palavras de Luz Berkoff, significa que a intenção do evangelista não é a intenção de fazer um comentário exaustivo de cada apóstolo, do que a igreja fez, de quantas igrejas foram plantadas, mas tão somente ele sinaliza, o livro de Atos, de que o início do cristianismo se deu na capital teocrática do judaísmo e ele se expandiu para a capital do governo pagão de Roma, ou seja, essa trajetória da igreja que nasce em Jerusalém e ela vai se desenvolvendo, Judéia, Samaria e até os confins da terra, que naquela época os confins da terra seria Espanha e Portugal, porque era o mundo conhecido, eles não conheciam a América. O livro, então, ele fala dessa expansão, mas que essa agenda, ela é uma agenda não de uma igreja local que senta para fazer um projeto de expansão do cristianismo, expansão da igreja, mas é uma agenda do próprio Espírito Santo, cujo capítulo 2 podemos dizer que é o ponto central, é o clímax, embora esteja logo no início do livro. Pois tudo que vai acontecer, tudo que o evangelista vai narrar, ele faz isso a partir da perspectiva do que acontece no capítulo 2, que é a descida do Espírito Santo. E o texto, então, começa dizendo: ao cumprir-se o dia de Pentecoste. O que é a festa de Pentecoste? A própria expressão significa quinquagésimo. É a festa que os judeus chamam de Shavuot, que significa exatamente 50 dias depois da Páscoa. Pentecoste é chamada de festa das semanas, porque são 7 semanas, ou seja, 49 dias e mais um. É chamada de festa da colheita, porque se fazia a colheita, é festa das primícias, por causa dos primeiros frutos que eram recolhidos, e na festa judaica de Pentecostes se celebrava também o memorial do dia em que Moisés recebeu as tábuas da lei. Portanto, por ocasião da festa de Pentecostes, os judeus que estavam espalhados por todo o antigo Império Romano, eles peregrinavam a Jerusalém para celebrar essa festa, como, por exemplo, a festa da Páscoa. Pentecostes era uma festa de peregrinação, era uma festa de grande importância para o judaísmo. E o texto, no capítulo 1, lá no finalzinho, no verso de número 12 e 14, mostra que Jesus Cristo, quando ele partiu, quando ele subiu aos céus, depois de 40 dias que ele apareceu,
ele deixou uma comunidade de 120 discípulos. Deveria ter mais. Olhando na perspectiva do que Jesus fez, dos milagres que Jesus realizou, certamente era para ter mais discípulos. Mas eu fico intrigado quando Jesus ele falou para os discípulos assim, que quando o Espírito Santo descesse, os discípulos fariam obras maiores do que ele mesmo realizou. E eu sempre me perguntei, eu nunca vi do apóstolo Pedro ou Paulo, por exemplo, ressuscitando um morto de 4 dias. Eu nunca vi um apóstolo, por exemplo, multiplicando pães e peixes. Se você olhar para a história da igreja, você não vai ver nenhum apóstolo, nenhum discípulo fazendo uma obra maior do que a que Jesus realizou. Será que Jesus errou nas suas palavras ou faltou fé nos discípulos? Até que um dia eu li algo que me deu resposta. Não se tratava de obras maiores em relação à intensidade, mas à abrangência, à quantidade. Por exemplo, depois que o Espírito Santo foi derramado, o único sermão do apóstolo Pedro resultou numa conversão de quase 3.000 pessoas. Muito mais do que Jesus em 3 anos e meio de ministério. Nesse sentido, meu irmão, minha irmã, nesses 120 discípulos reunidos num cenáculo na casa da mãe de João Marcos, aguardando a promessa, eles não sabiam quando que Jesus ia cumprir a promessa. Eu quero convidá-los a meditar no tema Pentecoste, as dimensões do poder de Deus. E eu quero aqui então falar com vocês algumas dimensões a partir desse texto que nós acabamos de ler. A primeira dimensão é a dimensão do poder criador. O texto diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, ou seja, ao chegar a festa de Pentecostes, aqueles 120 que estavam reunidos naquele mesmo lugar, o texto diz que de repente foi uma surpresa, veio do céu, ou seja, foi algo que veio de Deus. Veio do céu o som como de um vento impetuoso. E aqui então Lucas ele começa a usar a imagem de coisas próximas para poder tentar descrever o efeito, ou a ação, o fenômeno sobrenatural do que estava acontecendo. Não se trata de um vento como nós conhecemos, mas de um som como de um vento. E aí o texto nos fala, então, exatamente que aquele lugar onde eles estavam reunidos, o som como de um vento tomou aquele ambiente. E o que esse símbolo do vento ou do som como de um vento nos ensina, nos instrui? Quando nós olhamos, por exemplo, para o Antigo Testamento, nós lembramos que quando Deus criou o homem, para que o homem tivesse vida, o que Deus fez? Soprou. No Antigo Testamento, o Espírito é chamado de Ruá. No Novo Testamento, que foi escrito em grego, a palavra Espírito é a palavra pneuma. A mesma palavra que nós temos para a palavra pneu, que quer dizer o quê? Ar, vento. Portanto, o homem foi formado por Deus e recebeu vida por causa do fôlego que veio de Deus. Assim como também, quando nós encontramos nesse texto os discípulos reunidos aguardando a promessa, a primeira ação que nós encontramos aqui é de um som como de um vento, ou seja, uma alusão à presença do Espírito Santo que gera vida. Porque aqui, meus irmãos, o que nós temos é Deus reiniciando a história da humanidade. Lá em Gênesis, ele criou o homem, soprou vida. Agora em Pentecoste, esse homem recriado por ele, recebe dele o sopro da vida. Portanto, a primeira verdade que nós encontramos no texto é o poder criador que vem de Deus. Isso nos faz lembrar da conversa de Jesus com Nicodemos. Jesus disse para Nicodemos: necessário vos é nascer
de novo. Tem que nascer da água e do Espírito, ou seja, não basta ser batizado, não basta ter o sinal da purificação, mas tem que ter a realidade agindo no coração, realidade essa que só pode ser produzida pelo próprio Deus. E Jesus disse para Nicodemos que o vento sopra onde quer, ou seja, ele fala da soberania do vento, da ação do Espírito Santo, que agora está soprando sobre aqueles 120 discípulos, gerando essa vida que vem do alto. A segunda dimensão do poder de Deus é a dimensão do poder remidor ou santificador. Porque o texto diz que ali também apareceram o quê? Apareceram línguas como que de fogo. Veja que não se trata de fogo como nós conhecemos, mas de um fogo espiritual. Línguas como que de fogo. Nesse sentido, o fogo, embora ele seja muitas das vezes uma figura que nos lembra juízo, o fogo aqui também nos lembra a presença de Deus. Por exemplo, quando o Senhor se revelou a Moisés na sarça ardente, você vê a presença do fogo. Mas também, meus irmãos e minhas irmãs, quando o profeta Isaías, ele tem aquela visão da glória de Deus, o que acontece? Ele se percebe. É como na nossa liturgia, né? Nós adoramos a Deus, contemplamos a Deus e olhamos para dentro de nós mesmos e percebemos que somos o quê? Pecadores, que habitamos no meio de pessoas pecadoras. E o que acontece conosco? Somos levados a confessar os nossos pecados. E foi isso que Isaías fez no capítulo 6, no verso 7. E o texto de Isaías vai nos dizer que com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ele tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Portanto, o fogo nos lembra exatamente a presença santificadora de Deus, que nos purifica, que nos santifica, que queima toda a escória do pecado, tudo aquilo que nos impede de sermos aquilo que fomos chamados a ser em Jesus. Mas há um terceiro poder que Pentecoste nos fala, nos ensina, que é o poder plenificador. O texto nos diz que todo lugar que eles ficaram cheios do Espírito Santo. Veja o que está no verso de número 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Ou seja, aqueles homens foram dominados, eles foram tomados, eles foram controlados. O ficar cheio significa transbordar, plenificar. Isso nos faz lembrar das palavras de Paulo em Efésios capítulo 5, verso 18, quando ele disse: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. É muito mais do que simplesmente falar de embriaguez, mas o que Paulo quer nos ensinar é que a gente não pode ser controlado e dominado por nada que produz confusões, que produz dolo. Quando alguém está cheio do vinho, quando uma pessoa está embriagada, ela anda sobre os efeitos do álcool. Uma pessoa cheia de ciúme, ela anda sobre os efeitos do ciúme. Quando uma pessoa está cheia de ódio, ela anda sobre os efeitos do ódio. Na maioria das vezes, o que as pessoas fazem, na verdade, elas já fizeram dentro do coração há muito tempo. Portanto, quando ele diz enchei-vos do Espírito, o que ele está querendo dizer é que as suas ações sejam efeitos da presença transbordadora do Espírito Santo em vossos corações. É interessante nós pensarmos que cada cristão genuinamente lavados e remidos no sangue de Cristo, cada cristão, ele é alguém que podemos dizer que é a habitação do Espírito. Ou seja, todo crente, ele é uma casa espiritual.
todo crente ele tem o Espírito residente nele. Mas esse texto nos lembra que é preciso ter muito mais do que o Espírito residente em nós. Nós precisamos do Espírito presidente, aquele que preside a nossa morada interior. Uma coisa é ter o Espírito, outra coisa é o Espírito te ter totalmente. Uma coisa é você ser habitação de Deus, mas em áreas da sua vida você não dá a chave do cômodo da sua existência, dos seus compartimentos interiores para que Ele controle todas as coisas na sua vida. O ser cheio do Espírito significa que não há uma área da sua vida que não esteja submetida à ação do Espírito Santo. Ele não é apenas residente, mas Ele é presidente da sua vida. Um quarto poder que nós podemos observar nesse texto como parte das dimensões do poder de Deus manifestado em Pentecoste é o poder comunicador. Olha, por exemplo, que o texto diz que todos eles começaram a falar em outras línguas. Verso 4. E é interessante nós pensarmos que o que está aqui presente no texto é a ideia da comunicação. Porque se por um lado nós encontramos lá no Antigo Testamento um episódio que é inverso, que foi a Torre de Babel. No capítulo 11 de Gênesis você vai ver que os homens eles se uniram, ou seja, fizeram a coisa correta no sentido de unidade, mas com um propósito errado. Se uniram para fazer aquilo que Deus havia ordenado, o inverso. Porque quando você vai para o capítulo 2, ou melhor, o capítulo 1 de Gênesis, você vai ver que a ordem que Deus deu foi que os homens, que o primeiro casal pudesse se espalhar, povoar a terra. E quando nós olhamos para o capítulo 11 de Gênesis, o que nós encontramos? Ao invés do homem se espalhar, o homem estava concentrado no mesmo lugar. Ou seja, eles estavam desobedecendo a ordem que havia sido dada. E nesse sentido, e nesse aspecto, o que Deus fez? Deus ele confundiu as línguas para que eles não pudessem o quê? Se entender. E quando não há entendimento, não há como caminhar junto. Quando não falamos a mesma língua, não há como caminhar, como andar, como estar junto. Cada um foi para um canto. E Deus formou o seu povo. E com esse povo, em que ele falava a língua desse povo, ele trouxe a revelação de quem ele era e da salvação. E o que está acontecendo agora em Pentecoste é o inverso. O Deus que se revelou para o povo numa língua, ele está mostrando a universalidade do seu desejo de salvar. Ou seja, agora, em Pentecoste, Deus não está apenas mostrando para os judeus que a graça da promessa de que um dia todos eles receberiam do Espírito estava acontecendo, mas eles estão aqui agora falando as línguas das nações para que cada um que estava ouvindo na sua própria língua, no idioma da sua terra natal, e o texto vai dizendo que havia ali naquele período, naquela ocasião da festa, judeus de todos os lugares do antigo Império Romano que estavam em Jerusalém. Quando houve o fenômeno, então gostaria que você imaginasse, eles estavam numa parte de cima, houve um barulho, pessoas começaram a falar, e aquelas pessoas que estavam transitando, elas correram para saber o que estava acontecendo, porque elas começaram a ouvir várias pessoas, e cada uma delas falando num idioma diferente. Eles puderam entender o que estava sendo falado. Eles entenderam que estava sendo falado o quê? As grandezas de Deus. O que o texto nos mostra é que Deus está mostrando que o seu desejo não é apenas de salvar judeu, mas de pessoas de todos os povos, tribos, raças e nações. Portanto, é o poder da comunicação. É o poder de que agora eles conseguem se entender, diferente do que aconteceu
Em Gênesis capítulo 11, em Babel houve confusão. Em Atos 12 houve entendimento. Para terminar, nós encontramos aqui o poder capacitador. O capítulo 1, verso 8 vai nos dizer que Jesus prometeu dar a eles um poder que vem do alto, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E é interessante nós observarmos que a palavra poder, no grego, é a palavra dínamo, que significa força, que significa poder, que significa, de fato, algo que nos dá a ideia de movimento. Porque é a mesma palavra que nós encontramos para a palavra dínamo, que é um aparelho que gera corrente, convertendo energia mecânica em energia elétrica. É a mesma raiz da palavra dinâmica, que fala de movimento. A palavra dínamo em grego é a mesma palavra que sua raiz para nós é a palavra, por exemplo, dinamite, que significa conectado com força. Ou seja, é um poder que vem do alto, que dá movimento, que dá partida, e como uma dinamite, é para explodir mesmo. Conectado com força em Cristo, para que haja a explosão da mensagem do Evangelho por todo o mundo. O texto diz que, a partir daí, então, há uma promessa e há também uma finalidade dessa promessa. Eles vão receber poder do alto, mas poder para quê? Para quê? Poder para ser testemunha. Se você olhar o texto, a palavra testemunha, no grego, é a palavra que nós temos na língua portuguesa, que é a palavra mártir, que significa alguém que morre por uma causa. Por exemplo, no Brasil, nós temos a figura de Tiradentes, que é uma figura que morreu pela causa da independência, pela causa da república, ou seja, ele é alguém que deu a sua vida por uma ideologia. Mas no mundo antigo, o mártir não era alguém apenas que morria, mas era alguém que estava disposto a morrer. Portanto, o que Jesus está dizendo é o seguinte: vocês vão receber poder que vem do alto, para que, se preciso for, vocês vão morrer por causa do meu evangelho. Ou seja, não se trata simplesmente de falar de Jesus, mas é ter um poder que vem do alto para falar e não negar se a sua vida estiver sendo ameaçada. Quando nós olhamos para a história da igreja, nós percebemos claramente que quase todos os discípulos, no seu início, foram mortos pela perseguição. Segundo a tradição, Pedro crucificado de cabeça para baixo. Tiago, maior, decapitado. Tiago, irmão de Jesus, lançado do pináculo do templo e morto à paulada. André é morto numa cruz em formato de X. E se você começar a olhar a história da igreja no segundo, terceiro século, você vai ver quantos cristãos morreram por causa do Evangelho. E as palavras de Tertuliano, elas são oportunas quando ele disse que o sangue dos mártires é a semente do Evangelho. É interessante nós observarmos que talvez isso esteja muito distante para nós, porque aqui ainda no Brasil não há uma perseguição física, não há uma ameaça biológica, mas há uma ameaça ideológica. Há uma ameaça intimidatória no que diz respeito a você assumir publicamente em alguns lugares a sua fé cristã. Você também pode ser alguém que morre pela causa, não quando necessariamente você dar a sua vida física pela causa do Evangelho, mas quando você decide viver a ética do Evangelho no mundo que está extremamente corrompido, de inversão de valores e de valores adoecidos. Você é desafiado a permanecer firme naquilo que você foi instruído diante de uma sociedade que olha para o cristianismo como simplesmente uma religião que não permite o progresso da sociedade. Você morre todas as vezes que você diz não para o pecado e assume a viver os valores do reino. O mártir não precisa ser necessariamente alguém que perde a sua vida biológica,
mas significa alguém que já morreu para esse mundo. E agora o que importa é fazer a vontade de Deus. Esse poder, ele não é só um poder para compartilhar a palavra, mas o texto nos diz em Jerusalém. Eu gostaria que vocês entendessem que Jerusalém era o pior lugar em que os discípulos poderiam ficar. Porque foi em Jerusalém que houve a conspiração contra Jesus. Foi em Jerusalém que Jesus foi preso. Foi em Jerusalém que Jesus foi condenado. Foi pelas autoridades de Jerusalém que Jesus foi para a cruz. E o próprio Jesus disse: se fizeram isso comigo, vão fazer com vocês também. Não é o servo maior do que o seu Senhor. Não é à toa que aqueles discípulos estavam, durante todas as aparições de Jesus, trancados dentro de casa com medo do que poderia acontecer. Mas é exatamente no lugar da vergonha, no lugar da dor, no lugar da ameaça, em que Deus decide fazer daquele lugar o palco da manifestação da glória dele. Porque é também em Jerusalém que a igreja vai nascer. É também em Jerusalém que o Espírito Santo foi derramado. É em Jerusalém que aqueles homens seriam revestidos de poder para que eles pudessem ter intrepidez para compartilhar a palavra e não ser intimidado pela ameaça da morte. Judeia, falar do Cristo, do Evangelho para a vizinhança, nem sempre é fácil. Samaria, que embora geograficamente não era tão distante, mas havia uma distância que não era física, mas era uma distância de relação, era uma distância de coração. Judeus não se davam com samaritanos. Havia um problema étnico, racial e também um problema religioso. Os samaritanos eram miscigenados e eram sincréticos. Era necessário que o poder do Espírito Santo fizesse cair por terra o preconceito entre judeus e samaritanos. Filipe foi pregar em Samaria, mas Pedro e João tiveram que conferir se o Espírito Santo estava sendo derramado sobre eles. Confins da terra, todo aquele que não era judeu, o judeu via como sendo alguém que não era alvo da graça divina. Para o judeu, seja o samaritano, seja o não-judeu, ele servia apenas como combustível para o fogo do inferno. Mas há assim, quando o Espírito Santo vem, existe uma quebra de barreiras étnicas, culturais, sociais, etárias, porque nós vimos que na pregação de Pedro, a promessa de Joel era de que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, ou seja, não há diferença, não existe negro, não existe branco, não existe rico, não existe pobre, não existe velho, não existe jovem, todos são alvo da graça de Deus, ou seja, Deus não escolhe apenas trabalhar um tipo de pessoa, de uma só classe social, ou de um tipo de etnia, mas ele vem e quebra aquelas barreiras que outrora eram muros levantados pela religiosidade dos judeus. O Espírito Santo vinha sobre profetas, sobre sacerdotes e sobre reis, mas agora ele vem sobre todo aquele que invoca o nome do Senhor. Portanto, é uma capacidade para construirmos pontes em lugares onde há abismos. É uma capacidade que nos faz quebrar muros para que haja um caminho mais fácil de relacionamento e de comunicação. É um poder que nos faz perdoar as feridas dos traumas das relações do passado, que inclui todos no mesmo lugar, chamado igreja, com as suas peculiaridades e diferenças, mas todos unidos pelo mesmo sangue, que é o sangue de Cristo. Por isso que nós podemos dizer que a igreja ela é católica, não no sentido de apostólica romana, mas no sentido de universal. Todos nós fazemos parte de um único corpo. Independente da denominação, somos igreja do Senhor. Lavados pelo sangue de Cristo, quando João olha para o céu, ele vê não apenas um tipo de pessoa, ou um grupo apenas, ou uma etnia apenas, mas ele vê pessoas de todas as tribos, povos, raças e nações, mostrando o quanto que Deus ele é diverso na manifestação da sua graça e do seu amor. Considerações finais. A festa de Pentecoste, assim como todas as festas do Antigo Testamento, não foram festas criadas por Deus simplesmente para o povo se reunir e comemorar.
mas eram festas proféticas. Assim como a Páscoa era profética, apontando para Cristo, Pentecoste apontava para o nascimento da igreja. Assim como, por exemplo, a lei foi recebida no Monte Sinai, agora essa lei é escrita nos nossos corações pelo próprio Espírito. Assim como também no Pentecoste uma grande colheita foi feita através da pregação do Evangelho, os frutos e as primícias. Pentecoste não se repete, como a morte de Cristo não se repete, como o nascimento de Cristo não se repete, mas os efeitos de Pentecoste, eles são eternos. Pentecoste está naquilo que nós chamamos de atos redentores de Cristo. Embora foi um ato único, os efeitos eles podem ser sentidos ao longo de toda a história da igreja. Talvez, meu irmão, minha irmã, você esteja aqui nessa manhã, embora crente, ou talvez você que esteja nos visitando tem alguém que não seja, talvez você precise experimentar esse poder criador, esse poder que gera uma nova vida. Talvez por causa das lutas, das dificuldades, das pressões que você tem passado na sua vida, você esteja como aquela palavra de Ezequiel, se sentindo como vales de ossos secos, sem esperança, sem perspectiva e sem motivação. Lembre-se que o texto diz que foi de repente. Quem sabe o de repente de Deus seja essa manhã na sua vida. O de repente de Deus, gerando vida onde há sequidão. Talvez você esteja precisando do fogo, desse poder remidor, desse poder purificador, porque existem pecados, existem coisas na sua vida que estão atrapalhando você de avançar na sua caminhada. Quem sabe, da mesma forma que o texto diz que veio do céu, não somos nós que produzimos o avivamento, mas vem de Deus. Quem sabe nessa manhã é tempo de permitir, é tempo de se colocar à exposição para que o fogo de Deus te santifique, para que você possa caminhar mais pleno na sua vida cristã. Talvez você precise de um revestimento de poder nessa manhã, que te torne uma pessoa mais plena desse poder, dessa graça, dessa consciência da salvação, dessa presença do Espírito na sua vida. Quem sabe você precisa desse poder capacitador de comunicação, porque já não há comunicação na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Talvez os relacionamentos eles estão entrando num processo de crise porque a comunicação já foi embora. Pentecoste fala do poder de comunicação, de entendimento, porque quando nós conseguimos nos comunicar e ser entendido na nossa comunicação, há como caminhar. Quem sabe, meu irmão e minha irmã, há muito tempo você já não fala do Evangelho do Reino para alguém. E nessa manhã o Senhor está renovando o poder, não apenas de comunicar, mas de intrepidez, anunciar o Evangelho para pessoas que estão próximas de você, que precisam ouvir. Quem sabe é hora desse poder te levar a perdoar pessoas que você precisa perdoar. Quem sabe esse poder vai te levar a romper barreiras, a muros, a criar pontes para as relações. Mas tudo isso só foi possível acontecer porque lá no verso 14 do capítulo 1, o texto nos diz que todos estavam ali reunidos. Eles estavam em oração e também estavam em obediência ao que Jesus havia dito: permanecei em Jerusalém. Portanto, não existe esperança sem ação. Não há esperança na própria esperança, porque isso é acomodação. Não somos chamados para ter uma esperança na esperança ou fé na fé, mas ter a esperança nas promessas de Cristo e fé na sua pessoa, pois nós sabemos em quem nós temos crido. Meu irmão, minha irmã, que os efeitos de Pentecoste, que estão presentes na igreja cristã ao longo da história, que ele continue a se fazer real e presente na igreja presbiteriana da Tijuca, dando a essa igreja toda essa capacitação que vem do alto, para ela ser corpo de Cristo, para ela ser relevante na comunicação do Evangelho que transforma. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.